A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal Para a Glória de Deus, canal Escatologia de Deus, com o tema de hoje. Existe Evangelho da Graça e Evangelho do Reino? Dois evangelhos? Vamos para o vídeo. Amém, amados irmãos, vamos começar um estudo aqui bem importante para a glória de Deus, bem curto, bem enfático, para jogar por terra em nome do Senhor Jesus Cristo qualquer tipo de dúvida sobre o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça. São dois evangelhos ou um evangelho só do nosso Senhor Jesus Cristo? Vamos começar aqui, amados irmãos, sem mais delongas, para a glória de Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 23. Para a glória de Deus. Mateus 4, 23, que diz assim, amados irmãos. Essa referência, esse versículo também está em Lucas 6, 17 e 19 e Mateus 9, 35, para a glória de Deus. Lucas 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre os povos, para a glória de Deus. Então nós vemos aqui que Jesus percorria toda a Galileia e todo lugar que o Senhor Jesus Cristo percorria, ele ensinava e fazia o quê? Nas sinagogas, pregando qual evangelho? Do reino de Deus. E vamos também aqui para ler para a glória de Deus, Gálatas 1, versículo 6 ao 9, para a glória de Deus, para tirar qualquer tipo de dúvida. Gálatas 1, do 6 ao 9. Que diz assim, amados irmãos: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para outro evangelho. Paulo estava advertindo, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ainda nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, para a glória de Deus. Existe uma confusão aí, né, meus irmãos? Principalmente feito por uma linha teológica satânica de pré-tribulacionismo. Se você for ver todas as linhas, é só misericórdia de Deus, mas essa daí é uma das piores, que fica falando que Jesus vem a qualquer momento. E nessa linha teológica aí, eles dividiram o evangelho em dois. Tem o evangelho do reino, que Jesus pregou para os judeus, e tem o evangelho da graça, que Paulo pregava para os gentios. Ou seja, amados irmãos, Paulo está enfatizando aqui, falando aqui, não existe outro evangelho. Se alguém falar outro evangelho diferente desse, que Paulo, através de nosso Senhor Jesus Cristo, deu para o Paulo o mesmo evangelho que ele pregava antes na Galileia, Cesareia, em todo Israel, Paulo está falando, seja anátema, seja maldito. Nem que venha um anjo dos céus, ou ele mesmo, ou outra pessoa falar de outro evangelho, seja anátema, porque evangelho só é um, amado Jesus Cristo. O que significa graça? Temos que primeiro falar o significado. O que significa graça? Graça não é o favor imerecido na cruz. A morte do nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe a graça, pagou o preço do pecado, uma vez por todas, sem para que nós não precisamos, né?
a sacrificar animal, etc., para perdoar pecado. Por uma vez por todas foi cravado na cruz, né? O perdão, a dívida que nós tínhamos porque pecamos, né? E fomos afastados da presença do nosso Deus. Então, através da morte do nosso Jesus Cristo, nos trouxe a vida. E essa é a graça. Somos salvos pela graça, pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Que não vem de vós, é dom de Deus. Para que ninguém se glorie, né? Com obras. Mas é necessário ter fé, crer no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é graça, amados irmãos. O evangelho do reino. Reino de quem? Do reino de Deus e do seu Filho amado Jesus Cristo. Ou seja, no Evangelho do Reino tem a graça, porque a graça, além da pregação que nosso Jesus Cristo fazia, ele morreu na cruz, ele estava falando, os professores do Espírito falando que é necessário ele morrer ao terceiro dia. Ia dar o sinal de Jonas para os fariseus, né? Depois de 3 dias, o nosso Senhor Jesus Cristo ia ressuscitar para a glória de Deus, ia se mostrar para muitos, inclusive para os discípulos. Aí no Atos 1, ele subia aos céus e avisava para que os discípulos não saíssem de Jerusalém até que do alto seja derramado o Espírito Santo de Deus, para que sim eles saiam e preguem esse evangelho do reino, que tem a graça do nosso Jesus Cristo, que é a morte dele, o favor imerecido na cruz, para a glória de Deus, né? E com isso, na festa de Pentecostes, desceu o Espírito e eles propagaram o evangelho do reino de Deus, do reino dos céus, que descerá, né? O reino de Deus descerá e fará morada aqui, no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, a nova Jerusalém, para a glória de Deus. Ou seja, Paulo está enfatizando, não existe outro evangelho. O evangelho que Cristo deu para Paulo é o evangelho do reino dos céus, do reino do nosso Senhor, nosso Deus e do Senhor Salvador, do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ou seja, um evangelho só. Essa enganação dessa linha teológica, escatológica, pré-tribulacionismo, eles fizeram uma divisão. Ou seja, o evangelho do reino para os judeus, o evangelho da graça para os gentios, falando que a qualquer momento tem um arrebatamento e com isso o evangelho da graça sai e fica o evangelho do reino para os judeus. Misericórdia de Deus. Tem separação, o evangelho é um só. Sem graça, sem o favor merecido na cruz, não tem salvação, amados irmãos. Não existe evangelho sem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz na palavra de Deus, né? Quem não vem, ninguém vai ao Pai se não for pelo Senhor Jesus Cristo. Ou seja, foi necessário ele vir em carne, morrer na cruz, pagar o preço do pecado, pagar o preço da maldição da lei, porque cada pecado que o servo de Deus cometia tinha uma penalidade a ser paga. O Senhor pagou na cruz. Está consumado para a glória de Deus, ou seja, amados irmãos. Então, saia dessas linhas teológicas, é só misericórdia de Deus. Isso é uma enganação. Nosso Senhor Jesus Cristo falou, descreveu do Mateus 24 todinho. Jesus está ali. Não acrediteis, Jesus já veio, Jesus não sei o que, a qualquer momento não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Aí eu pergunto, amados irmãos, nós vemos um relâmpago? Vemos, né? Quando ele estoura, ele clareia tudo. Ou seja, um relâmpago que sai do Oriente, primeiro vem para os judeus, porque a salvação veio dos judeus, primeiro vai vir para os judeus, depois se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, essa linha escatológica vem com esse engano, esse engodo de 2 evangelhos de separação. Jesus quebrou o muro da separação, Efésios 2. Aí vem um homem e constrói de novo. Todas essas religiões, no final tem ismo, serve mais para separação dos homens, de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo juntou, né? Judeus e gentios, o homem vem e separa. Fala que primeiro vai vir a salvação no arrebatamento a qualquer momento, que o gentio vai subir, depois o judeu vai ficar aí sofrendo, pão que o diabo amassou lá na grande tribulação, para depois sim, com o evangelho do reino e não o evangelho da graça. Só misericórdia de Deus. Sem a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, não tem salvação.
se não tiver graça no Evangelho do reino dos céus, amados irmãos, para a glória de Deus. E assim como diz aqui também em Mateus 24, versículo 11 ao 14, para a gente finalizar, mas é bem rápido esse estudo, é bem enfático, para jogar por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa separação, porque o Evangelho só tem um, que é o Evangelho do reino com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, dentro do Evangelho. As boas novas de salvação, através do nosso Senhor Jesus Cristo, os feitos que ele fez, os milagres, tudo mais, que ele tudo cumpriu, e a morte dele e a ressurreição ao terceiro dia, para a glória de Deus. Então, Mateus 24, do 11 ao 14, para a glória de Deus, que diz assim: levar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Esses que ficam dizendo que tem 2 evangelhos, a qualquer momento pode vir. Esses daí são falsos profetas, amados. Se afaste-se deles, para a glória de Deus. E enganarão a muitos. Ou seja, muita gente está sendo enganado pelo mundo aí. E por multiplicar a iniquidade, a transgressão à lei de Deus, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo para a glória de Deus. Ou seja, há necessidade de uma perseverança. No mundo vamos passar por tribulação, perseguição, amados irmãos. Como muitos irmãos estão passando no Oriente Médio, na África, na América do Sul, na Colômbia, né? Lá no Extremo Oriente, Coreia do Norte, China, etc. Há várias tribulações pelo mundo todo, amados irmãos. Mas aquela grande tribulação do anticristo ainda virá. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E será pegado esse evangelho do reino, com a graça do nosso Senhor Jesus, favor merecido na cruz, em todo o mundo, para testemunho de todas as nações, o evangelho do reino, para a salvação, para a glória de Deus. Então virá o fim, ou seja, só virá o fim depois que esse evangelho que nosso Senhor Jesus trouxe na cruz, Calvário, com a graça, só vai acabar com tudo depois que esse evangelho do reino for pregado por todo mundo, para testemunho de todas as nações. Ou seja, todo mundo vai se escutar sobre esse evangelho do reino de Deus, para a glória de Deus. Então chegará o fim, amados irmãos, para a glória de Deus. Aí o nosso Senhor Jesus Cristo virá com poder e grande glória, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, né? Dará ordem aos seus anjos, que recolherá os seus escolhidos dos 4 cantos da terra, de uma extremidade à outra dos céus, os selados por Deus, para a glória de Deus. Aí sim o Senhor derramará sua ira e findará tudo para a glória de Deus, e instaurará o seu reino eterno, novo céu e nova terra, onde se habita a justiça, amado irmão. Então saia desse engano, não acredite em qualquer coisa, busque na palavra de Deus, porque existe só o evangelho, um evangelho do reino dos céus, do reino de Deus, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as boas novas de salvação que Ele trouxe, que Ele falou, Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, em todos os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, e depois as cartas de Paulo, de Pedro, etc. Esse é o evangelho da salvação. Só existe um evangelho só, amados irmãos. O evangelho do reino de Deus, que o seu Filho amado Jesus Cristo trouxe com a sua graça, o favor merecido na cruz. Ele morreu para salvar todo aquele que nele crê, para a glória de Deus. Com isso eu termino o estudo para a glória de Deus, jogando por terra esse estudo satânico que existe do evangelho. Isso não existe. O evangelho é só para um, porque o povo de Deus em Cristo, de 2 o Senhor fez um, judeus e gentios, derrubou o muro da inimizade, as ordenanças, circuncisão, sacrifício de animal, cravou na cruz. Não precisamos fazer mais isso, amados irmãos, porque o sangue da nova aliança derramado na cruz do Calvário é o seu sangue da nova aliança. Jeremias 31, para a glória de Deus, botando as leis de Deus na nossa mente e no nosso coração, para a glória de Deus. Então termina esse estudo maravilhoso, o evangelho do reino de Deus, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse evangelho, que o evangelho é um só, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal para os próximos vídeos, em nome de Jesus. Amém.